Na minha humilde opinião, eu considero que nenhuma relação afetiva, seja ela hetero ou homoafetiva, seja ela monogâmica ou poligâmica, seja qual for a forma de amor que nós escolhamos para viver, ela sempre envolverá algum tipo de renúncia. Ou seja, de alguma forma, nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Não de alguma coisa, de algumas coisas. E as relações afetivas, são exatamente esse embate, não é bem um embate, mas esse encontro entre aquilo que eu quero para mim, aquilo que o outro, a outra quer para ela, e qual é a nossa capacidade e a capacidade do outro de abrirmos mãos de algumas coisas em prol da relação, em prol da continuidade da relação afetiva. Eu acho isso tão bonito, porque eu considero que uma pessoa que não queira abrir mão de nada pela relação é uma pessoa que, na verdade, deve permanecer solteira, porque provavelmente ela vai proporcionar a qualquer pessoa com quem ela se relacione muita frustração. E ela própria vai se sentir muito frustrada, porque ninguém consegue permanecer muito tempo perto de uma pessoa totalmente egocentrada e que não tem capacidade de abrir mão de algumas coisas, de renunciar a alguma coisa pelo outro. Não é? E é tão bonito quando nós conhecemos casais que estão há algum tempo juntos e a gente percebe que, na média, são pessoas que estão muito bem. Isso não significa que as pessoas não tenham problemas. Toda relação é uma negociação permanente, em que às vezes nós ganhamos, às vezes nós perdemos, mas que na soma total, se nós recordarmos essa relação, nós temos que lembrar mais de momentos felizes do que momentos infelizes. Se for o contrário, a gente tem que fazer uma revisão. Será que realmente essa relação vale a pena? Mas quando nós temos uma relação no qual nós conseguimos lembrar de mais momentos felizes do que momentos infelizes, é uma relação que está valendo a pena um investimento. Né? E tudo, na minha perspectiva, passa muito pela capacidade que a gente tem de saber coisas que nós podemos abrir mão daquelas que nós não podemos abrir mão. Existem algumas coisas, um pequeno número de coisas que eu considero que são característicos da nossa natureza, intrínseco a nós, e que, independentemente de quem seja, nós não deveríamos abrir mão. Mas não pode ser uma quantidade muito grande de situações, porque nos tornaremos muito chatos e intransigentes. E, exatamente, sabendo dessas poucas coisas que realmente são fundamentais à afirmação da nossa individualidade, compartilhar isso com o outro para que ele saiba também, olha, e também descobrir quais são as coisas que você considera que você não abriria mão. Se ele elencar 10 coisas, já é uma pessoa que vai causar problemas. Então temos que levar em conta que não pode ser uma quantidade de itens absurdos. Mas a partir daí que isso fique muito claro, começa um processo de negociação que vai passar. Se você tem 20 anos de casamento, são 20 anos de negociação em que você e o outro o tempo todo estão trocando, estão negociando para que a relação permanente. Eu quero isso, o outro quer isso. Quem é que pode abrir mão agora? Eu abro um pouco, eu abro outro e assim vai. Mas o mais bonito mesmo é quando essas relações que perduram conseguem ser uma troca em que você evolui e se aprimora através do outro. Olha que coisa bonita. O outro é uma fonte de inspiração para o seu aprimoramento. Há uma comunicação, é tão bonito isso. E as relações duradouras que têm esse grau de confiança, de trocas, de permuta, de negociação, elas têm um elemento de renúncia que é muito legal. Não é uma renúncia como um sacrifício sofrido, mas você faz pelo outro. Isso é tão bonito. E eu considero que toda relação é heróica e as relações duradouras têm um quê de heroísmo, e eu tenho uma admiração muito grande por aqueles casais que conseguem construir relações duradouras, com um ótimo grau de satisfação e uma boa negociação.
são verdadeiros heróis e heroínas da afetividade. Se você curtiu isso e acha que é bacana, compartilhe com outras pessoas. Também curta e deixe sua opinião. Lembrando sempre que esta é apenas a minha perspectiva. Isso não é uma verdade. Nós não temos aqui, em nenhum momento nesses vídeos, a proposta de colocar verdades, até porque eu acredito que talvez elas não existam. O que existe sempre são pontos de vista. Este é o ponto de vista do Jojó sobre esse tema. Um forte abraço.